Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Leite e a nossa aula de hoje é sobre o livro Jovens, cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos, da autora Carmen Brunel. Esse tema é um tema muito interessante e eu vou contar para vocês aqui como que nós vamos proceder durante a aula. Eu quero trazer alguns trechos do livro, porque é bem importante vocês virem esses trechos e fazer a leitura, porque pode cair na prova de vocês exatamente aquele trecho para que vocês façam as análises na questão. Farei as minhas reflexões e a gente vai resolver algumas questões também. Ó, papel e caneta na mão para que vocês fixem aí os conhecimentos e muita atenção na resolução de questões. Vamos lá então? Aqui o título da obra, como eu já falei com vocês. Qual que é a ideia, aqui a essência dessa obra? A autora nos traz que por que a gente tem um público cada vez mais jovem na educação de jovens e adultos? Porque lá no passado nós tínhamos que a educação de jovens e adultos era um ensino onde tinham pessoas mais velhas que não tiveram oportunidades mesmo, que abandonaram os estudos para constituir família. Mas hoje é muito comum um público entre 15 e 25 anos fazer parte da educação de jovens e adultos. Então, a autora nos traz essas reflexões e algumas ponderações que devem ser aí levadas em consideração. Vamos para o texto? Aqui, então, nós temos, enquanto razões, eu tenho a repetência, os alunos repetem de série e aí eles acabam, então, desistindo. Por quê? Eu tenho muitos alunos que são marginalizados, muitos alunos que talvez tenham algum déficit de aprendizagem e que o professor vai simplesmente passando por cima daquela situação e que não é o ideal. É o que a professora aponta aqui no livro dela. Esse aluno, quando ele começa a repetir várias vezes, ele começa a destoar da turma, porque quando ele passa ali ser 2 anos mais velho, já dá uma diferença. E aí ele não se sente num local adequado, então ele acaba saindo da escola. Entre outras razões também, nós temos um mercado de trabalho instável, nós temos que considerar que muitos jovens ainda abandonam a escola para poder trabalhar e contribuir com o sustento da sua casa e da sua família. Então, o trabalho sempre foi uma das razões para os jovens abandonarem a escola. O uso de drogas, porque daí o jovem acaba ficando ali comprometido em relação aos efeitos daquela droga e acaba também abandonando os estudos. Falta de professores na escola pública, que a gente sabe que acontece, dos alunos ficar tempo sem aula, e aí o aluno acaba ficando desmotivado, desinteressado. Um outro ponto também é que muitos alunos dizem, porque esse livro é fruto de uma pesquisa da professora Carmen Brunel, que eles não se sentiam adequados na escola, que os assuntos tratados na escola não eram coerentes, não fazia sentido, não eram interessantes. E aí eles acabavam se sentindo desestimulados a continuar. Aqui, então, os alunos da EJA são rotulados de alunos inferiores, e daí ela traz um relato aqui da época dos anos 90. Vejam bem, sempre isso é histórico, que os alunos da EJA são considerados inferiores e os professores que trabalham na EJA também. Então, vejam, já ficam algumas marcas negativas em relação à educação de jovens e adultos. Aí, nos anos 90, houve um rebaixamento na idade mínima permitida para o seu ingresso. Hoje, então, nós temos o mínimo 15 anos da alfabetização até o ensino fundamental e o mínimo de 18 anos para o ensino médio. São pessoas que estão fora da faixa etária para estudar no ensino regular. Então, eles podem já
se adentrar aí na educação de jovens e adultos. Na década de 1990, então, foi quando já começou esse rebaixamento na faixa etária. A professora destaca que há uma grande importância na escuta no ato pedagógico, ou seja, deve haver o diálogo entre professor e aluno. O professor deve refletir sobre a prática dele e promover a reflexão por parte do aluno também. Então, vai ser uma relação muito mais próxima e humanizada entre professor e aluno. E aí ela traz uma citação aqui no livro que eu farei a leitura para vocês. O conjunto de mudanças socioculturais nos últimos anos aponta alterações significativas nesse contexto. Nossos jovens, a maioria tem acesso à televisão, muitos aos computadores, a liberdade na família e na escola é bem maior, o acesso à cultura foi ampliado. De posse desses saberes, acredito que a escola atual precisa rever conceitos e posicionamentos, pois nos parece que ela não está satisfazendo mais as expectativas de muitos jovens. A professora Carmen Brunel faz questão de destacar no livro que aquele posicionamento autoritário, ele já não condiz mais com a realidade que vivemos hoje. Então, muitos alunos se chocam também quando pegam aqueles professores tradicionais que vão exercer aí o autoritarismo em sala de aula e que hoje não é apenas a escola que é fonte de conhecimento, porque todos têm televisão, computadores, celulares, e aí a escola tem que ser algo muito interessante para fazer com que esses alunos permaneçam e com interesse. Logo, quando eles perdem o interesse, muitos abandonam e vão voltar à escola na EJA naquele momento em que eles sentem a necessidade de recuperar um tempo perdido ou que precisam para o mercado de trabalho uma titulação acadêmica, uma qualificação profissional. Continuando aqui então, eu fiz para vocês, abstraído aqui do livro, as percepções do jovem da EJA, que a professora, que é a autora do livro, ela conseguiu, a partir de suas pesquisas, extrair essas informações. Os alunos dizem que acha que já perdeu muito tempo e não quer perder mais, que eles se sentem excluídos, aqui faltou um C, por falta da escolaridade. As marcas das rupturas durante a vida foram essenciais para que eles parassem com a escola, com os estudos. Professores mais acessíveis ao diálogo e atentos às dificuldades do aluno é o desejo deles, que os traumas na escola e a sensação de descaso foram cruciais ali para a tomada de decisão para parar de estudar, ou seja, os alunos não se sentiam acolhidos e sim excluídos, marginalizados. Por isso que a proposta é que a educação de jovens e adultos se volte de uma forma cada vez mais humanizada, com atenção às características sociais desses estudantes, para que eles não saiam da escola novamente. Então, em momento algum, é deixar o conteúdo mais leve, passar a mão na cabeça. Não, mas sim acolher, ter uma postura de uma escola acolhedora a esses alunos, já que tantos relatam traumas na escola, tantos relatam descasos e sensação de exclusão. O cenário ideal para a educação de jovens e adultos e também o que a gente tem de informação em relação ao EJA atualmente. Mais empatia, ou seja, o professor, a escola realmente participando ali da vida do aluno, mas também tentando compreender as suas particularidades e dando ali um acesso ao ensino, um ensino de qualidade, mas que privilegie as vivências, as experiências desses alunos. Maioria de adultos, um ambiente escolar agradável, maior autonomia do que na escola regular, o público que prioriza o mundo do trabalho, diversidade de alunos em sala de aula, mais flexibilidade, mais empatia, prevalece o afetivo, liberdade, valorização da vivência e das experiências dos alunos e certeza de um
futuro melhor. Então, foram os dados que a autora extraiu na sua pesquisa, ou seja, fica muito nítido o caráter humanizado da educação de jovens e adultos. Continuando aqui no texto, o trabalho educativo com jovens e adultos dá relevo à formação da consciência crítica, enaltece o pensamento mágico e o saber comum, desfavorece embates com a consciência ingênua, subestima a realidade do homem simples. Aqui nós temos, então, uma questão que gira em torno da realidade da EJA. Vamos fazer a leitura do enunciado completo. O trabalho educativo com jovens e adultos, seja em espaços formais ou informais, deve promover um espaço de aprendizagens que seja dinâmico e múltiplo, ok? A metodologia de trabalho deve partir de uma concepção dialógica e dialética, ou seja, uma interação entre os sujeitos, entre professor e aluno, cujos debates não deveriam se contentar somente com as empirias, que são as experiências, as aparências e as explicações mágicas e conciliadoras. Na perspectiva de Paulo Freire, a concepção descrita anteriormente é exemplo de um trabalho pedagógico que, então, eu tenho que pegar essas informações aqui nessa questão para assinalar a alternativa correta. Vejam lá, que dá relevo à formação da consciência crítica, enaltece o pensamento mágico, o saber comum. Em algum momento, ele até fala aqui das explicações mágicas, mas dizendo que não dá para se contentar apenas com as explicações mágicas. Então, não é essa aqui. Desfavorece embates. Não, muito pelo contrário. A educação de jovens e adultos favorece os embates com a consciência. Continuando aqui no texto, então, nós temos aqui quais as palavras e a realidade que o nosso público da educação de jovens e adultos apresentou nessa pesquisa. Vejamos aqui, então, palavras como vestibular, universidade e emprego estiveram sempre presentes durante a pesquisa, ou seja, é porque elas são as razões aí para esses alunos voltarem a estudar. E a professora destacou como a necessidade de se fazer as seguintes perguntas: qual é o sentido que a escola tem para o jovem? Como ele se mobiliza para ir até ela? Como o aluno se vê dentro e fora da escola? Sempre valorizando essa perspectiva do aluno. A realidade que o livro nos traz é que nós temos um público muito jovem na educação de jovens e adultos que pararam de estudar por uma série de circunstâncias, mas que voltaram tendo objetivos a respeito de se conquistar algo a partir da educação, ou seja, esse público enxerga a educação como uma razão para transformação social e transformação também da sua vida. Acompanhem aqui comigo a necessidade de se ter clareza que o fracasso escolar não existe. O que existe são alunos em situação de fracasso, histórias escolares que terminam mal. Nós temos que considerar que a juventude, ela tem uma expressão, ela apresenta uma expressão cultural. Então, na educação de jovens e adultos, o professor e a escola deverá atender essa identidade do jovem. Vejam que aqui o livro deixa muito claro que nós tínhamos no passado um cenário de educação de jovens e adultos, onde tínhamos pessoas mais velhas mesmo. Hoje temos muitos jovens entre 15 e 25 anos e que esses jovens, ele tem as suas características e expressões culturais. Logo, a escola deve atender a essa identidade, deve corresponder também a esses anseios. Então, a pesquisa da professora Carmen Brunel destaca aí que, embora lá no passado esse jovem tenha desistido de estudar, esse fracasso não era um fracasso daquele estudante, daquele aluno, era um fracasso daquele momento,
daquela situação, era um fracasso escolar, mas que hoje ele vem para a escola com muitos objetivos e muitos anseios, e aí a escola não pode deixá-lo abandonar novamente, porque se ele abandonar a EJA agora, ele também, mais uma vez, abandona os seus sonhos e se sente excluído mais uma vez. Voltemos aqui. Aí eu tenho uma questão para trabalhar com vocês. A educação de jovens e adultos no cenário brasileiro possui grande influência do pensamento de Paulo Freire. Sua pedagogia levanta ideias relevantes para a área, dentre as quais a de que a alfabetização e a educação de adultos devem ocorrer a partir de conteúdos socialmente valorizados, de modo a promover o acesso dos oprimidos às culturas hegemônicas, a partir do trabalho com temas e palavras geradoras, extraídas de suas histórias de vida, de modo a promover a consciência crítica em relação ao mundo. Paulo Freire nos traz aqui nessas expressões os temas geradores. Percebam que a educação de jovens e adultos, ela é contemplada aí pela sabedoria de Paulo Freire, considerando que a EJA, ela é essencialmente inclusiva, de incluir essas pessoas que estavam mesmo marginalizadas e à mercê da opressão. Então, ele trabalha com temas geradores, que é o alvo aqui da nossa questão. A partir dos métodos herbartianos, ele traz aqui menção a um filósofo, de maneira coerente com os universos culturais dos educadores, para que possam ser eficientes e conscientizadoras, a fim de permitir que esses sujeitos estudem de forma autônoma e libertadora, prescindindo da presença do educador, ou seja, não necessitando da presença do educador, o que não é verdade, ainda que a EJA preze pela autonomia. Então, pessoal, eu nem terminei de ler essa aqui, porque quando eu vi os métodos aqui, mas de modo que esses sujeitos dominem os códigos linguísticos de forma emancipatória. Essa é uma questão que ela traz um nível de dificuldade e que você deve atrelar os conhecimentos a respeito de Paulo Freire. Então, não é uma questão fácil, mas todas as questões vão requerer ali uma leitura, uma interpretação. Então, prestem atenção nos detalhes. A educação de jovens e adultos, ela tem mesmo um caráter ali emancipatório, de sempre conduzir a partir da autonomia, da independência daquele aluno por se tratar de alunos mais velhos. Mas aí vocês deverão verificar o que mais se encaixa no caso da educação de jovens e adultos, e aqui no nosso caso é a alternativa que faz relação com os temas geradores de Paulo Freire. Vejam aqui então a alternativa correta, alternativa B. Mais uma questão: o trabalho educativo com jovens e adultos, seja em espaços formais ou informais, deve promover um espaço de aprendizagens que seja dinâmico e múltiplo, ok? A metodologia de trabalho deve partir de uma concepção dialógica, ou seja, onde há interação entre o professor e aluno, e dialética, cujos debates não deveriam se contentar somente com as empirias, aparências e as explicações mágicas e conciliadoras. Na perspectiva de Paulo Freire, a concepção descrita anteriormente é exemplo de um trabalho pedagógico que, vejam, mais uma questão atrelada a Paulo Freire, porque vocês vão encontrar questões semelhantes a essas. Nós temos que considerar que toda vez que traz no livro que a metodologia deve se valer dessa relação dialógica, é sempre considerando que aluno e professor são sujeitos. Eu não tenho apenas o professor falando e o aluno recebendo esse conteúdo. Não, é um diálogo, há uma interação. Por isso que é dinâmico. Vamos para a alternativa correta, então. Aqui, considerando que dá relevo à formação da consciência crítica, enaltece o pensamento mágico e o saber comum, desfavorece embates com a consciência ingênua, subestima a realidade do homem simples. Eu não posso subestimar a realidade do homem simples, já vou por eliminação.
tampouco enaltecer o pensamento mágico. E aí, a gente tem que pensar, vai desfavorecer embates com a consciência ingênua? Será? Qual alternativa vocês acham que está correta? Ou dá relevo à formação da consciência crítica? É claro, né, gente, que a também é uma questão que ela requer aí uma leitura e prestar muito atenção, principalmente no texto, que é o enunciado, porque ele traz várias informações, mas sempre casando com a realidade da educação de jovens e adultos. Vejam bem, vamos voltar aqui. Nós já vamos para as considerações finais, lembrando que a essência do livro é trazer a informação de por que na EJA eu tenho tantos jovens que abandonaram a escola. E aí nós vimos então que existem várias razões, mas a postura da educação de jovens e adultos deve ser de forma a acolher essas pessoas e tirarem elas da marginalidade. Vejamos aqui então, nos depoimentos ficaram explícitos que buscam um lugar na sociedade, sua identidade, o reconhecimento da sua visão de mundo e a sua percepção da realidade. Verificou-se a necessidade de se entrarem no mercado de trabalho. Os professores da EJA, historicamente, também foram considerados professores de segunda classe, e como os alunos também vêm sendo pouco ouvidos e valorizados. Ou seja, a gente tem aqui nas considerações o cenário da educação de jovens e adultos e também ali o que foi fruto da pesquisa da professora Carmen Brunel, trazendo as angústias em relação a essas pessoas que fazem parte do alunado da educação de jovens e adultos e que demonstram a todo momento anseios. Estão estudando para conseguir um lugar no mercado de trabalho, estão estudando para conseguirem ser enxergados, existirem na sociedade. E por isso o viés tão humanizado e social da obra. Pessoal, eu termino aqui então o livro Jovens, cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos. Obra essencial que fala aí de um assunto tão importante. Desejo a vocês ótimos estudos e para aqueles que forem fazer provas, ótima prova. Até mais!